Olá a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, eu quero agradecer à comissão organizadora do evento e vou me apresentar. O meu nome é Marcelo Brotti, eu sou professor no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza há mais de 26 anos e, juntamente com a professora e pesquisadora Tássia Monique Castro, nós elaboramos esse material para fazer essa apresentação sobre políticas educacionais do governo paulista Abreu Sodré. Abreu Sodré governou o estado de São Paulo no período entre 1967 a 1971. E essa apresentação ela foi elaborada a partir da minha tese de doutorado, em que eu fiz uma pesquisa sobre como a teoria do capital humano influenciou e foi determinante, na verdade, para as políticas educacionais do governo Abreu Sodré. E esse é um ponto muito importante para a gente entender as políticas educacionais do governo Abreu Sodré. A influência da teoria do capital humano, juntamente com a política desenvolvimentista da ditadura civil-militar. Então, o que estava acontecendo naquela época, durante o período da ditadura, que levou o governo Abreu Sodré a criar importantes instituições de ensino. E duas delas nós vamos focar na nossa apresentação, né? Que são instituições, não que as outras não forem importantes, agora há duas instituições que têm uma relevância tão grande até os dias de hoje, que é o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e a TV Cultura. Então, o nosso ponto de partida é, afinal, o que é a teoria do capital humano? Então, a teoria do capital humano, ela ganhou força na escola de Chicago, no período do pós-guerra, e um dos principais divulgadores da teoria do capital humano foi o economista Theodor Schurz. E a teoria do capital humano, ela alinha as políticas educacionais com a economia. Após a Segunda Guerra Mundial, a figura do economista ganhou força para a elaboração de políticas públicas no que tange a área educacional. E a teoria do capital humano prega o seguinte, que a educação é um investimento. Ela tem que ser vista como um investimento econômico, né? Ou seja, o governo investe em educação para a partir daí ter um funcionário, um trabalhador formado, né? Formado com uma formação maior, e aí ele vai ganhar mais no mercado de trabalho e com isso ele vai gastar mais e assim ele vai rodar melhor, ele vai girar melhor a roda da economia, vamos dizer assim. O grande problema da teoria do capital humano é que ela desconsidera os mecanismos de desigualdade social, né, da sociedade estratificada. Ela parte do princípio que todos são iguais e cabe ao governo fazer um investimento para desenvolver as habilidades do trabalhador. Aquele que conseguir desenvolver as habilidades, ótimo, perfeito. Quem não conseguiu, o problema foi dele, né, e não de uma estrutura econômica. Então, como a teoria do capital humano ela influenciou as políticas do governo Sodré? Nós levantamos alguns materiais, alguns documentos oficiais, levantamos alguns discursos do Abreu Sodré, e naquela época anterior ao Centro Paula Souza, e mesmo depois da criação do Centro Paula Souza, o então governador Sodré, no discurso dele, é perceptível a influência da teoria do capital humano, mesmo que ele não use esse termo. Então é muito claro termos como a educação como um investimento econômico, a aproximação das instituições educacionais dos moldes de uma empresa privada, né? Então, o Centro Paula Souza TV Cultura foram criados a partir, né, da teoria do capital humano e foram criados para atender uma política desenvolvimentista da ditadura militar. A ditadura tinha duas obsessões: desenvolvimento a qualquer custo, desenvolvimento do Brasil a qualquer custo, e combate à subversão. E aí a gente tem que falar de dois importantes teóricos que nós usamos para fazer a nossa pesquisa: o Antônio Gramsci e o Edward Palmer Thompson, né? Dois intelectuais marxistas, mas que não são marxistas ortodoxos, né? Gramsci, inclusive, traz o conceito de intelectual orgânico e como, né, as instituições educacionais elas formam intelectuais orgânicos para a manutenção
da ordem social. Enquanto o Thompson, ele traz o conceito experiência. Então, ou seja, o Thompson, ele considera, ele não desconsidera a estrutura econômica, mas para o Thompson, a estrutura econômica ela não é determinante, né? Ela não é determinante como o marxismo ortodoxo. Né? Então, você tem pessoas, os sujeitos são capazes de criar história. Então, nós levantamos, né, o perfil dos intelectuais que estiveram ao lado do Abreu Sodré. Então, o que eles tinham em comum? Assim como o próprio Sodré, eles tiveram experiências com instituições no exterior. O próprio Sodré viajou muito, ele foi para os Emirados Árabes, para todos os países da América Latina, para os Estados Unidos, e ele trouxe essas experiências aqui para o Brasil com a intenção de usar essas experiências para a criação de uma rede de escolas técnicas. Inicialmente, a ideia era criar uma rede de escolas técnicas. Né? E o Gramsci é importante para o conceito de hegemonia intelectual orgânico. Né? E o que é exatamente hegemonia? A hegemonia, no conceito gramsciano, é a dominação de uma classe, pela outra. Então, as instituições criadas pelo governo Sodré contribuíram, vieram ao encontro da política desenvolvimentista da então ditadura militar, que governava o país daquela época, formando profissionais para servir como mão de obra, né, para os investimentos da ditadura de um lado, e por outro, esses intelectuais formados nas instituições, agora a gente está falando, né, do Centro Paula Souza e da TV Cultura, eles também eram formados para, ideologicamente falando, combater o que a ditadura na época chamava de subversão. Né? Se você pegar a grade curricular, as grades curriculares do Centro Paula Souza, a área de humanidades, por exemplo, o aluno estudava educação moral e cívica e estudo de problemas brasileiros. E um dos pontos a ser estudado na matéria estudo de problemas brasileiros era a questão da subversão. Então, ou seja, aquele que era contra a ditadura militar era considerado um inimigo a ser combatido. Isso era ensinado na grade curricular. Então, você tinha um intelectual formado, de um lado, para atender a política econômica, e do outro para servir ideologicamente, como um intelectual de manutenção da ordem política e social. Eu quero terminar essa apresentação com uma frase do Gramsci, que diz o seguinte: o desafio da modernidade é viver sem ilusões, sem se tornar um desiludido. Ou seja, a gente ganhar consciência disso é fundamental para a gente não se iludir, mas ao mesmo tempo também não perder as esperanças e construção de um mundo melhor. O Centro Paula Souza e a TV Cultura foram obras muito importantes realizadas pelo governo Abreu Sodré. Né? Basta dizer a importância que elas têm até o dia de hoje. O meu muito obrigado a todos.